Esse canal aqui eu resolvi falar só sobre Umbanda, né? O pessoal me conhece lá do canal Mestre de Quimbanda, João do Chuveludo, né? O canal que está aí há 9 anos no ar. E lá tem bastante entrada, né? Assim, o pessoal procura muito o canal, tá? Mas faltava, eu acho, assunto para falar ali exclusivamente da Umbanda, né? Que está tão em baixa ultimamente, assim, né? E temas também que são a respeito da Umbanda são poucos, né? Valores e princípios da Umbanda, né? Valores e princípios da Umbanda. Normalmente as pessoas que procuram Umbanda, elas não sabem disso, elas imaginam que tudo é igual, que todas as religiões afro-brasileiras são iguais, e todas elas só servem apenas para trazer namorado de volta, para fazer trabalhos para ganhar dinheiro quando a pessoa está com problemas financeiros, né? Ou para, de alguma maneira, ter ascensão na sua empresa, onde trabalham, né? E não é só isso não, gente, não é só isso não. Eu que venho de uma religião que é de família, né? Nascido e criado na religião, a minha esposa da mesma forma. Então, a gente viveu numa outra época, num outro tempo, onde não se tinha o que se tem hoje aí de assistências sociais para a população, né? Então, a população tinha saúde deficitária, como tem de certa forma até hoje, só que, porém, hoje, quando tu tem um problema de saúde qualquer, tu imediatamente pega a pessoa, coloca num carro ali, ou num Uber, alguma coisa assim, e tu vai ter ali os postos de saúde que atendem 24 horas. O hospital da cidade, ou se for durante o dia, tem o posto de saúde do bairro, né? Coisa que antigamente não tinha. Antigamente não tinha, não. Tinha só o hospital na cidade, aquilo era muito difícil de ser atendido, não tinha certas especialidades, não tinha leitos, né? O pessoal reclama de não ter leitos hoje em dia por causa da pandemia, mas não sabe como era antigamente. Antigamente não tinha leito. E a população muito pobre mesmo, né? A maior parte, tá? Não tinha, para você ter uma ideia, não tinha esgoto, os esgotos eram a céu aberto, tirando o centro das cidades, o resto todo era, tu transitava pelas ruas, as ruas eram todas de chão batido, e de um lado da rua tinha um valo, né? E se não tivesse valo, ou valeta, ou vala, que nem o pessoal conhece em São Paulo, do outro lado da rua também, o pessoal desse lado da rua que não tinha essa vala, né, onde corriam os esgotos, e água das torneiras, do tanque, tudo isso, o pessoal fazia caminhos, assim, ó, pelo meio da rua, ligando aquela vala. Então, só fazia uma outra vala menor ali para escorrer ali o seu esgoto. Então, imagina essa cena, para quem é mais novo de idade aí, não passou por isso, essa cena, né, de tu andar pelas ruas e o esgoto a céu aberto, correndo pelo meio da rua, tu já não via mais o que era a rua, era tudo alagado, muito sujo, né? Tudo barro, né? E isso acabava trazendo muitas doenças, tudo isso, né? E aonde que essas pessoas que não tinham carro, não tinham, muitas não tinham bicicleta, não tinham carroça, tá? Era raríssimas as pessoas que tinham carroça. Aonde essas pessoas iam procurar ajuda, tá? Iam procurar ajuda nos terreiros, né? Que não eram como hoje, que são prédios gigantescos, luxuosos, não era nada disso, era a casa de alguém, né, de alguém da comunidade, tá? Que normalmente fazia ali um papel acumulador de benzedeira, parteira, muitas vezes. Eu conheci inúmeras pessoas aqui que também faziam um papel de parteira, né? E também eram ligadas às religiões afro-brasileiras, tá? E cada pessoa dessa acabava atendendo com seu guia, né? Guia de incorporação ali, tá? O que o pessoal entende hoje como guia de frente, né? Então era simples, assim, ó, vamos lá na casa da mãe
fulana, que é benzedeira, ou rezadeira, que nem o pessoal conhece, que é parteira, que entende muito de criança e bebê, né? E vamos lá na casa da mãe, que incorpora o guia tal, né? Então, assim, ou trabalha com a mãe Jurema, ou trabalha com o pai Ogum, ou trabalha com o pai Xangô, e assim por diante, ou com um determinado índio, né? Caboclo, como a gente fala aqui, ou preto velho, preta velha, né? Então, assim, eu estou tentando fazer com que as pessoas que não conhecem essa cena, ou não viveram esse tempo, consigam imaginar a peculiaridade, né, da situação à época, tá? A pobreza era absoluta, né? A gente ainda tem isso em alguns rincões do Brasil e dos municípios, mas antes era muito pior, tá? Hoje, pelo menos, tem acesso à saúde. Naquela época não tinha, não. E aí o que acontece? As pessoas vinham dessa situação, todas vinham de zonas rurais, que, de certa forma, se viravam em casa. Então, hoje, se a gente tem aí qualquer tipo de machucado, a gente sabe que tem que fazer a asepsia daquele machucado, né? Onde cortar, assim, abrir, né? Porque senão pega infecção, né? A gente tem um conhecimento melhor, tá? E a gente logo tem condições de ir ali comprar uma pomada, alguma coisa assim, e fazer um curativo, né? Naquela época não fazia, não, cara. A mãe da gente já corria lá botar uma borra de café em cima, alguma coisa assim, tu entendeu? Sebo. Pegava sebo ali de carneiro ou de outro e passava ali. Então, assim, o tratamento nosso naquela época, né, nessa situação, era muito assemelhado assim com o conhecimento que eles tinham para tratar animais, porque todos tinham animais, né? Então, quando o animal dava uma bicheira lá, as pessoas tinham um conhecimento ali muito arcaico para cuidar daquela bicheira, né, daquela ferida. E eles aplicavam as mesmas técnicas na gente. Isso fazia com que essas lesões acabassem agravando mais, tá? Então, se tinha muito naquela época, eu estou falando uma coisa que eu vivi, inclusive, como um destes que a comunidade ia procurar, né, para tirar ali suas dúvidas, no caso, com seus filhos, né, iam falar com a minha esposa, tá? A gente teve 4 filhos, e no caso ali de feridas, lesões, todo tipo de enfermidade iam ali para se consultar com algum beira-mar, né? Que é o guia-chefe lá do meu terreiro pela Umbanda, tá? Ou com o Preto Velho, Pai Cipriano, né? E isso é comum em todas as cidades, tá? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, o que eu estou tentando explicar? Estou tentando fazer as pessoas imaginar, tá? Um Brasil que não tinha nada de assistência social, que não tinha uma saúde próxima à sua população, uma população que não tinha como se locomover, não tinha dinheiro, né? As pessoas, a maioria eram desempregadas, tá? Trabalhavam ali em trabalhos sem carteira assinada, tá? A gente tem inúmeros avanços hoje aí na questão da política, na questão das leis trabalhistas, né? Amparos, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Naquela época não tinha seguro-desemprego para quem ficava desempregado. Isso, as pessoas hoje em dia não acreditam nisso. Não tinha Bolsa Família, tá? E não tinha também a pensão alimentícia. Então, o que acontece? O marido simplesmente ia embora e abandonava a mulher com 6 filhos, 3 filhos, 2 filhos, entende? Então, cabia a família amparar. Quer dizer, numa mesma casa você tinha toda aquela família vivendo conjuntamente. Muito também acontecia assim da mulher casar, da menina casar, que casava muito jovem, né? Grávida às vezes, trazia o marido, né? O futuro marido para dentro de casa. Então, essa população muito grande vivendo na mesma casa, muitas delas mães solteiras, sem essa pensão alimentícia do marido, sem a obrigação do marido ter que amparar, né, financeiramente, então fazia pessoas cada vez mais pobres, tá? Onde é que elas iam parar? No terreiro, né? Então, assim, a gente tinha esse contato muito grande. Eu estou falando de uma experiência minha. É claro que eu pego essa transição, né, desse estilo de vida que a maioria da população vivia, né, dessa forma, tá?
eu pego essa transição até chegar aos dias de hoje. Eu sei bem como está hoje e como era antigamente, né? Naquela época, por essas razões, esses motivos, né, e outros, tá? As pessoas tinham muita fé na nossa religião, tá? E eu volto a dizer, tudo era focado em uma pessoa, tá? Vamos lá na casa, né? Por isso que eu fiz questão de botar o nome da minha casa de religião, né? Do meu terreiro de Umbanda, eu fiz questão de botar Casa da Caridade de Ogum Beira-Mar, porque todo mundo entendia que ia na casa falar com o Ogum Beira-Mar, né? Não via assim como um templo religioso. Eu, em um determinado momento aí, há uns 5 anos atrás, eu tive uma visita da prefeitura lá, e queriam que eu legalizasse o terreiro aos moldes dos templos evangélicos, né? Sultuosos, aí, vultuosos. E eu falei para eles, eu digo, gente, a gente aqui é pobre, cara, não tem condições de fazer isso que estão pedindo. Mas a lei que eles criaram na época, né, na verdade não era uma lei, era uma lei interna lá da Fundação do Meio Ambiente, tá? Eu não sei dizer o nome. Ela tratava da mesma maneira o templo da igreja evangélica, lá com o seu muito dinheiro, né, vindo dos fiéis, claro, do dízimo dos fiéis, tratava da mesma maneira os terreiros esses aí, de família, cara, da gente atender na sala de casa. Eu fiz muito isso, atender na sala de casa, arredar ali as poltronas ali, né, ou tirar para a rua, para criar um espacinho ali 2x2, 2x3, para atender as pessoas, para a entidade chegar. Então, eu criei esse canal aqui há alguns anos, e agora que eu estou começando a fazer vídeos nele, mas a intenção é essa, é falar dessa Umbanda, que eu não vou dizer que é a Umbanda verdadeira, mas eu vou dizer que foi, aqui no Brasil, um período em que a Umbanda realmente era respeitada dentro da comunidade, tá? Que a Umbanda e as suas entidades, né, eram muito respeitadas, tá? Pois essa comunidade só tinha essas pessoas, né, que trabalhavam com suas entidades ali, resolvendo todo tipo de problema, tá? Nessa época, tá, que eu vivi isso, inclusive, como eu disse, sou um desses, né, que atendia a comunidade, e de quando criança muito a gente foi também em casas assim, né, como a minha. Nessa época, cara, o que a entidade falava tinha influência sobre as pessoas, tá? A entidade, se dissesse para ti, ó, não faça isso, a pessoa não fazia, tá? Naquela época, cara, as pessoas não tinham essa pretensão que tem hoje. A gente vive no mundo digital, eu sou um deles, né, que influencio aí nas mídias digitais, e eu estou aqui tentando mostrar para as pessoas que hoje a coisa ela degringolou, ou ela foi para um lado em que se descarta a importância desses sacerdotes, né, que faziam aquilo sem retribuição alguma, sem cobrar nada. Eu mesmo, mais de 20 anos, não cobrei um centavo dentro do terreiro, tá? Quem me conhece sabe disso. Aliás, a gente botava do nosso bolso, a gente já ganhava pouco, porque não tinha estudo, né? Não tinha profissão que pagasse bem. Então a gente colocava do nosso bolso ali para atender a quem ali chegasse, tá? É uma religião que não tinha dia nem hora. Hoje eu acho tão engraçado, as pessoas dizem que dia que é o dia de cultuar tal coisa, sabe? Elas querem saber em critérios, assim, em dados, né, certinho, esse dia para aquilo para outro, né? A lua, antigamente não tinha isso, não, cara. 3 horas da madrugada chegava alguém na tua casa, uma mãe, com seu filho bebê no colo, muitas vezes lá engasgado com alguma coisa, ou com leite materno, ou com algum objeto, crianças, tá?
chegava aos gritos. Ela saía da sua casa, já tinha tentado reanimar a criança, né, para desengasgar a criança, e ela batia aos gritos na tua casa, já ia entrando, sabe? Então a gente era acordado e já tinha que tomar uma atitude. E em muitos casos desses, eu mal abri o olho assim, o Ogum já me pegava e ia atender esse caso. Então, essa semana eu estava vendo, eu estou falando todo mundo junto e misturado, porque eu estou falando da cabeça, tá? Não tem nenhum texto aqui, não tem nada. Eu gosto de falar assim. Quem me conhece do canal de Quimbanda, que eu tenho, né, há muitos anos, aí, com muitos inscritos, sabe disso. Não tinha tempo de ir lá, se preparar, acender uma vela, fazer todo um paranauê ali para atender aquele caso que era urgente, né? E hoje, essa semana, eu estava vendo aqui num jornal da cidade aqui, digital, né? Aparece no Facebook, policiais militares salvando assim bebês de ter se engasgado com leite materno, né? Fica sem respirar, sabe? Só para você ter uma ideia. E faz um procedimento lá de virar a criança, bater nas costas, tem todo um procedimento ali de primeiros socorros. E a gente não sabia disso, não, cara. E eu não sabia. Quem é que fazia isso? Pai Ogum Beira-Mar. Entende? Então, aí que eu quero explicar também para as pessoas. Muito eu não vou dizer deusificou, mas muito se colocou aquelas entidades como num patamar de sagradas, porque a população não tinha esses conhecimentos, tu entende? E aí a entidade vinha com sua sabedoria, que é tão simples hoje em dia, né? E fazia aquele procedimento, salvava a vida da criança, e é claro que a pessoa queria dar o porco, que ela tinha o único porco, que aquilo ali era uma forma de comer, né, da família, né? Criava porco, galinha em casa, todo mundo era muito pobre, zona rural, né? Então eu vou dar meu porco para o senhor, dizia para algum Beira-Mar, ou vou dar meu cabrito, ou vou dar minhas galinhas. O Ogum diz, não precisa dar nada, minha filha. Não fiz mais que a minha obrigação. Ah, mas o senhor fez um milagre. Quer dizer, não fiz nada, minha filha. Não fiz milagre nenhum. O senhor tem poderes? Não tem? Não, minha filha. Só fiz o que é certo. Então, essa Umbanda que eu quero explicar nesse canal para vocês, tá? Eu escolhi esse horário aí, mas vou vir outras vezes aqui falar dela. A minha ideia é a seguinte, eu acho que a gente é, né, o que deixa sobre a Terra, o nosso rastro. E não sei a hora da minha morte, uma hora eu vou, né? Estou preparado para isso há muitos anos já, né? Acho que já fiz bastante, mas pretendo fazer muito mais, tá? Então, deixar esses relatos aqui, no meu entendimento, é deixar alguma coisa que vai servir para outras pessoas. Se servir para uma pessoa, tá mais do que bom, tá? Pelo menos eu vou morrer lá tranquilo, sabendo que uma pessoa, pelo menos, poxa, legal isso aí que eu tá falando, entendeu? Ou de alguma maneira melhorou aquele meu dia, ou fez sentido para mim alguma coisa, tá? Então, eu botei o título da live, né? Até eu vou ver aqui. Os valores e princípios da Umbanda, tá? Tô falando aí os valores e princípios da Umbanda, cara. A questão caridade, hoje em dia, ela é utilizada, eu acho que de uma forma equivocada, tá? No meu entendimento, a caridade e a generosidade, que seria a palavra certa, elas devem ser espontâneas. Não tem como tu pegar uma pessoa que é rude, que é mesquinha, que sabe, só pensa em dinheiro, só pensa em si própria, é egocentrista ou egoísta, né? E dizer para ela, tu tem que ser caridoso porque tu tá na Umbanda, né? Não é assim, cara, não é assim. Ou tu tem esses valores ou tu não tem, né? E eu volto a dizer, trazendo essa explicação toda, de que nessa época a gente já não tinha nem para nós, tá? E a gente achava um jeito ali de tentar ajudar o próximo sem pedir dinheiro. Tu vê, a gente estava precisando de dinheiro, mas a gente não tinha cor. A religião nunca se pensou em cobrar no caso da Umbanda, né? Nada, tá? E a Sharon está aqui junto comigo, através do bate-papo, ela sabe, o próprio Exu Veludo, aqui em Banda, eu 20 e tantos anos sem cobrar,
Eu passei a cobrar de clientes agora, de poucos anos para cá, a Sharon é testemunha, né? Ó, tá aqui a Sharon. João, minha mãe atendia sozinha na sala de casa, casos de doenças. Eu tinha uns 6 anos e lembro, casa cheia, e ela atendendo com Xangô e Iemanjá. Tu vê só, a Sharon é um exemplo vivo. Eu conheço bem a história da mãe da Sharon, tudo isso. A pessoa aqui, eu não sei dizer o nome aqui, está dizendo assim, Umbanda Pé no Chão foi substituída pela Umbanda do Arco-Íris. Exatamente. E Touquinha Dourada. Vamos reagir, diz aqui a pessoa que é Mabode, eu não sei como é que fala, tá? A verdadeira Umbanda é a de chão de terra e teto de palha. A Sharon diz, ia muito criança aí, sempre tinha sacos de doces do congá que ela tinha. Então, é isso que eu vim falar para vocês, por experiência, tá? De como a Umbanda era tratada, era feita. Uma outra coisa que eu acho importante explicar, que naquela época nós não queríamos angariar filhos para o terreiro. Aliás, eu nem filho queria ter. Tá? A Sharon é bem testemunha disso. O pessoal dizia, abre teu terreiro. Abre teu terreiro no sentido, tu vê só a diferença. Para nós não tinha um terreiro, nós atendia com a entidade. Né? Não tinha terreiro. Tá? Então as pessoas diziam, abre teu terreiro para pegar filhos, daí, né? Para ter filhos, né? De axé ali, de fé. Eu dizia, não precisa, não tem porquê. Estou bem assim, não quero arrumar incomodação para mim, entendeu? E eu cheguei a ter casos lá de outros terreiros que fecharam, e porque faleceu o sacerdote, e veio assim 20 pessoas dizer, olha, nós queremos ser teu filho. Nós viemos aqui porque o falecido pai de santo nos recomendou. O dia que ele morresse, viesse te procurar para entrar para tua mão. Eu dizia, não tem terreiro não. Né? E até que um dia o próprio Ogum Beramar disse, olha, não tem sentido levar para o caixão esse conhecimento. Né? E tu vai ter que aprender a falar em público, que eu era morto de vergonha de falar em público. O pessoal, quando eu falo que eu sou envergonhado, o pessoal não acredita. Vai ter que aprender a se comunicar com as pessoas, falar de uma maneira que as pessoas compreendam, né? E vai ter que ser, né? Até que o dia a gente resolveu fazer e começou com 7 filhos exatamente. Tinha muitos para entrar. A gente fez questão de começar com 7 filhos no mesmo dia. Essa transição, né, de que para mim não era necessariamente um terreiro, mas que eu atendia há muitos anos, sem data marcada, fazia até o pessoal conhece hoje em dia como gira, uma vez que outra, ali poucas horas, sem ter que ter tambor, era tudo aqui no ponto cantado, né, trabalhando com 1, 2 entidades ali na frente do congá, um congá muito pequenininho, que eu tenho até hoje lá. Eu fiz meu congá a partir daquele, tá lá, são prateleiras assim de madeira, era pequeno. E assim, gente, os valores e princípios da Umbanda, eles começam na generosidade, na fraternidade. Antigamente, na frente dos terreiros, se colocava assim, Ilê de tal orixá, caso tivesse nação, né? E na Umbanda se colocava o título Fraternidade de Quimbanda, de Umbanda, melhor dizendo. Fraternidade de Umbanda. Tá? Eu falo tanto de Quimbanda no outro canal que fraternidade de Umbanda. Então, assim, para nós era entendido como uma fraternidade. Tá? Uma fraternidade, né? Pessoas fraternas. Fraternidade vem desse valor, né? Ser fraterno, tá? Quer dizer isso, um grupo de pessoas que se ajudam, se amparam, se corrigem e crescem juntas. Isso é uma fraternidade, tá? Não é um só se dá bem e o resto está ali bancando aquele um que se dá bem.
ter esses valores também. Eu deveria ter feito o meu erro é esse. Eu deveria ter feito aqui uma lista e explicar essa lista, né? Mas eu volto a dizer, se tu não partir dessa questão da fraternidade, sem ver lucro financeiro em cima, tu não tem uma casa de umbanda, meu irmão. Sinto muito em dizer. Para quem é sacerdote está me ouvindo, não tem uma casa de umbanda, tá? É claro que hoje em dia não se cria mais galinha no pátio, né? Não pode. Aqui mesmo, onde eu moro, se eu criar 2, 3, 4 galinhas e o cheiro ali do galinheiro ou de um porcos, sei lá, desses animais começar a prejudicar meu vizinho vai ligar para a prefeitura, para a vigilância sanitária, eles vão vir aqui me multar e vão levar minhas galinhas. Entende? Então a gente de certa forma, a gente, que eu digo toda a população, né? Ela não tem mais como se precisa fazer um trabalho lá em que vai uma ave, alguma coisa assim, ela não tem em casa. Uma coisa que para ela era gratuita, né? Porque põe a galinha choca ali, dava muitos pintinhos, então aquilo ali para ela era gratuito, tá? Aquela pessoa não gastava nada em cima, a gente pedia os materiais, a pessoa trazia, né? Então, como é que hoje tu vai fazer isso, né? Atrás da galinha, atrás do galo, a pessoa não tem, vai ter que comprar, né? E muitas vezes a pessoa trabalha fora, não tem tempo de ir lá comprar, não sabe onde comprar, ela prefere dizer assim, não, então eu te dou o dinheiro, tu vai lá e compra. Elas falam pra gente isso aí, né? E aí é claro que daí não é só ir vai lá e compra. Hoje em dia a gente anda de carro, tem combustível, não tem alguns lugares tem que pagar estacionamento, entende? Tem todo esse tempo que a gente deixa de estar fazendo outra coisa. Então, de certa forma, hoje a gente cobra por esses equiparar a coisa, né? A gente está trabalhando no lugar da pessoa, está fazendo pelo lugar, em vez da pessoa ir lá buscar, a gente que vai buscar. E assim, né? Embora lá no terreiro, quem conhece lá o terreiro fisicamente, presencialmente, sabe que mesmo na Quimbanda, os trabalhos que a gente faz na segunda-feira lá não são cobrados. Assim, quem chega para pedir um atendimento, para tomar um passe, conversar com as entidades, não paga nada, né? A não ser um cliente que já está marcado, um cliente da Quimbanda daí, né? Que Umbanda é uma coisa e Quimbanda é outra, tá? É como eu falei para vocês, não deu tempo de mudar o cenário aqui, né? Eu vou fazer, as próximas lives, eu vou fazer aqui um cenário pertinente só a Umbanda, tá? Então, assim, os Exus pedem, traz um galo, traz uma galinha, traz isso, aquilo outro, né? A pessoa traz, tá? Os princípios da Umbanda como instituição religiosa, que não se propõe a isso, sabe? A Umbanda, a que eu conheci desde criança e que conheci nas casas, ela não se preocupava em ser uma convertedora de pessoas, sabe? Converter as pessoas, como os evangélicos fazem, né? Quero converter. Quanto mais almas eu trazer para aqui para dentro, mais eu ganho pontinhos no céu. É assim que pensam os evangélicos. A gente não estava preocupado em converter ninguém. É claro que se chegasse uma pessoa ali que tivesse a sua mediunidade despertada, né? Seja naquele momento ou estivesse sofrendo ali problemas por questão dessa mediunidade estar potencializada e não está sendo trabalhada, né? A gente ia atender, tá? Mas não tinha esse interesse aí de querer converter pessoas. O resultado dessa coisa de querer converter todo mundo que vai no terreiro e dizer que todo mundo tem que fazer santo, que todo mundo tem que fazer umbanda, e que todo mundo tem. Ninguém mais é da assistência, vai lá, recebe um passe e vai embora. O resultado disso é que a gente não tem mais assistência. A maioria dos terreiros, hoje tu chega lá, tu não tem assistência. Tu tem frequentadores ali que são filhos da casa. Assim, E se tu for ali e ver pessoas que não estão incorporadas, estão sentadas em bancos e perguntar quem é tu? Ela vai dizer, eu sou esposa do cara que está lá na corrente. Ou eu sou marido da mulher que está lá na corrente.
São sempre parentes ali muito próximos que normalmente vieram trazer aquela pessoa até ali, tá? Não são pessoas da comunidade, dizem, hoje vai ter reunião lá no terreiro e tal, vamos lá tomar um passe, porque é bom isso aí. E aí ele não cobra nada, e a gente vai lá e toma o passe, e é isso aí, né? Não tem mais. Não tem mais, gente. Tá? Isso aí é artigo raro, ter pessoas que vão para tomar passe. Né? Claro que isso não é geral, tem casas de Umbanda aí no Brasil, e aqui mesmo no município tem, e aí elas fazem estilos evangélicos. Vou falar de uma outra situação que para mim também não é Umbanda, tá? Elas fazem elas usam a mesma técnica dos evangélicos. O que elas fazem? Elas, em vez de dizer assim, ó, tu é culpado pelos teus erros, né? Assume aí os teus erros e tenta melhorar, corrigi-los, né? Para tu melhorar como pessoa. Não, eles acharam um diabo, fazendo comparação com a igreja evangélica, eles acharam um diabo, alguém externo que é responsável pelos erros das pessoas. Então a pessoa sempre é a santinha, a coitadinha, e se está acontecendo algum problema na vida delas, não é porque elas estão errando, né? É porque tem um fator externo, espiritual, e assim vai. Então eles arrumaram aí o diabo perfeito, só que em vez de chamar de diabo, eles chamam de quiumba, ou eles chamam de egum, tá? Obsessor, né? Então eles fazem lá aquelas sessões de descarrego, que nem a igreja evangélica faz, e fazem um espetáculo daquilo ali, e usam mediunidade de transporte, quer dizer, a pessoa chega ali na frente para tomar um passe, o médium que está ali, o médium todo de branco que está ali junto daquela entidade que está dando o passe, começa a incorporar umas coisas ali. E aí dizem que aquela pessoa está incorporando o obsessor desse que está tomando o passe. Aí a pessoa diz, então quer dizer que agora eu estou endividado, não é porque eu fui na Casa Bahia e fiz 36 prestação eu exagerei nas minhas compras, fui consumista e não pensei entendeu? Então o que eles fazem? Fazem esse espetáculo que a pessoa quer ver, né? Acaba que as pessoas dizem, olha, fulana, isso na comunidade, fulana, tu tem esse problema aí, não é culpa tua, isso aí é o obsessor, vai lá que eles tiram. E, inclusive, esse obsessor baixa lá numa médium lá, que se retorce e baixa com a cabeça no chão, e eles têm trabalho para tirar esse teu obsessor daquele médium lá, não é em ti que baixa lá no outro. Então, esses espetáculos aí, eles fazem com que as pessoas achem ali a desculpa perfeita para seus erros, né? Lá no nosso terreiro não tem disso não, cara. Tá? Com todo respeito eu estou falando, eu estou tecendo uma crítica na questão de princípios, tá? Se tu disser para o ser humano que todas as cagadas dele é sempre culpa de terceiro, que foi do diabo, que foi do Satanás, ou que foi do Egum, que foi do Quiumba, a culpa tudo é do Quiumba, né? O que fizeram feitiço, a pessoa vai fazer que nem criança, ela vai tornar a errar muitas vezes, e quando fizer isso de caso pensado, ela ainda vai poder terceirizar essa culpa. Entendeu? Então é mais ou menos aí que nem a mulherada faz. A mulherada aí é ninfomaníaca, para não falar um palavrão. Eu estou tentando não falar palavrão aqui, lá no meu canal, lá da Kimbanda eu falo. Ninfomaníaca, gosta muito do babado, e a culpa não é dela, a culpa é do obsessor. Sabe? É assim que o pessoal faz aí, tá? Do Quiumba. O cara aí trai a esposa ou é ladrão, ou rouba os outros, a culpa não é dele, a culpa é do obsessor. Eu não sou muito disso não, viu, cara? Acho que cada um tem que assumir seus erros. O irmão Mabode que fala, a famosa doutrina da demanda, criou-se um elemento extremamente temido chamado quiumba, exatamente. Aqui no Rio Grande do Sul não se fala em quiumba, não sei como é que em alguns estados tem quiumba, aqui não tem quiumba,
Não se fala em quiumba, tá? Como é que só assola uma população, entende? É que nem o diabo, ele só incorpora, ele só pega pobre. Por que ele não pega o presidente dos Estados Unidos, né? E começa uma terceira guerra mundial? Ou da Rússia, ou da China, né? Ele vai pegar o pobre lá, que fez umas cagadas, e a culpa é do diabo. Aí ele continua dizendo o seguinte: a Quimbanda adora quiumbas, eles vão engrossar nossos exércitos dos Exus. Não temos medo deles. Não, cara, eu faço Quimbanda, tem que assistir meu canal lá. Mestre de Quimbanda, João do Exu Veludo. Lá eu desconstruo isso, porque eu não tenho aqui uma filosofia nesse canal de Umbanda e outra lá no de Quimbanda. A filosofia é igual, inclusive, na Quimbanda, tá? Tem que falar a verdade mesmo, mestre João. Não tem que se desculpar. Chega dessa palhaçada da Umbanda unicórnio. Muito bom, muito bom. A Rose Santos está por aqui também. Tudo bom, Rose? Gente, nesse aqui eu prometo que eu não vou fazer lives compridas como eu faço lá. Eu achei que fazer lives 3h30, para você ter uma ideia. Eu vim aqui falar de um tema específico, tá? Então, assim, por exemplo, a Umbanda, a pregação, né, das entidades da Umbanda, porque a Umbanda não tem livro. É outra coisa que eu ensino aqui, tá? Esse negócio de eu vou comprar um livro para aprender Umbanda, mentira. Tu não vai achar nenhum livro que te ensine Umbanda. Tu vai ter livros que falam aspectos de um determinado orixá, né? Que não é a preocupação direta da Umbanda, ficar fazendo orixá, cultuando orixá. A Umbanda louva orixás, mas se fosse caracterizar, cultua entidades que são falangeiros, né, desses orixás, são trabalhadores, tá, dessas vibrações aí, né, caboclos, guias de Umbanda, tá, pretos velhos, etc. Então tu vai encontrar livros que vão falar desses orixás, etc., cores, não sei o quê, mas não vão falar o que acontece dentro do terreiro, tá, e dessas virtudes aí, né. Então, tudo que a gente tem na Umbanda é ensinado pelas entidades, ali, olho no olho, né? E a gente é contra uma série de coisas, assim, por dizer, claro, não matar, né? Lógico, né? Questão do aborto também, claro que tem exceções, a gente não é a favor de aborto, mas a gente entende que tem casos que aí tem que se reconsiderar, e talvez nós que não temos estudo para isso, né? Nós não somos a pessoa mais indicada para querer opinar sobre esse tema, né? Então, eu acho que para isso as pessoas estudam aí, às vezes, 8 anos, 10 anos, fazem doutorado nessa área, né, de psicologia, medicina. Então, acho que quem tem que opinar são médicos e psicólogos, psiquiatras, né? A gente mal sabe falar português, o que dirá querer opinar se aquilo é certo ou errado do ponto de vista psicológico e médico, né? Social também, tá? Então a gente é contra, sim, a pessoa transa com todo mundo no carnaval, pega uma barriga lá, né, fica grávida e vou abortar agora e vou de novo. Se pegar a barriga, eu aborto outra vez. A gente é contra isso, né? Isso aí a gente é contra, tá? A questão de sexualidade, a gente não opina também, a gente trata de pessoas, seres humanos, e a gente não está ali para querer dizer se é certo ou errado isso ou aquilo, a gente também não tem preparo para isso. Eu acho que é mais bonito dizer que não tem preparo, né? Que querer dizer, sobre essa querer dar explicação, né? Então, por exemplo, eu me entendo como hétero, família tradicional, então eu entendo muito mal e porcamente do que é a visão de mundo como hétero. Como é que eu vou querer julgar o que acontece com uma pessoa que não se coloca como hétero, né? Então, a gente está ali para tratar de pessoas, a gente não quer discutir esses temas que a gente não tem conhecimento, né? Conhecimento empírico, quer dizer, viver na pele, né? Então, cada um seja feliz da forma que
lhe fazer feliz, né? E, enfim, não está ali para julgar ninguém, né? É isso que eu quero dizer. Abraçamos a todos, temos. Se alguém chegar lá e disser para mim, eu sou Napoleão Bonaparte, sem problema, né? Tu sente assim que quer ser tratado, sem problema. Eu acho que desde que não prejudique outras pessoas, tranquilo, tá? A gente não está ali para. Eu estou falando de alguns temas polêmicos aí para o pessoal entender a posição que é ensinado pelas entidades e as pessoas que são de Umbanda têm esses valores para si, né? A gente entende que a gente deve ganhar nosso sustento fruto do nosso esforço, né? Seja ele como for. Esse negócio de dizer que a pessoa tem que carregar pedra para o dinheiro ser merecido é bobagem. Ou que tem que acordar cedo, não sei, né? De repente a pessoa trabalha à noite, é vigia noturna, ou trabalha numa função importante, que somente tem à noite, precisa ter alguém lá à noite. Então, aí não quer dizer isso, né? Quer dizer que a pessoa tem que se esforçar de alguma maneira, e o dinheiro é consequência desse esforço, né? Estudo, tudo isso, tá? Aqui a pergunta da Rose Santos. João, qual a sua opinião quando morre, um bandista morre, não pode ser cremado? Qual a minha opinião? Ah, tá. Não, o Rose Santos é assim, ó, essa explicação não é sobre um bandista, tá? Ela é para orixaístas. Então, assim, sendo mais direto, é candomblé, batuque. Tá? Talvez o tambor de mina. Eu não tenho muito conhecimento sobre tambor de mina. Mas é quem é orixaísta, que tem essa visão africana, né? Então, africana desse contexto, né? Porque a África é muito grande, né? Mas essa visão tribal africana dessa religião que foi trazida para cá, né? Então, quem é o iniciado como orixaísta, no candomblé ou no batuque, aí não pode ser cremado, porque entende que o corpo ele tem que cumprir um ciclo, né? Do pó viestes ao pó voltarás, que está na Bíblia lá, né? Nós também temos esse princípio. Então, o nosso corpo se forma da natureza, né? Porque a gente é composto de água, etc., né? Se forma através da natureza e ele deve cumprir um ciclo, né? Então ele tem que se decompor e fazer parte desse solo novamente. Então eles entendem que e uma outra questão também, no caso do orixaísmo, que é batuque e candomblé, tem essa religião, né, como princípio, aí precisa fazer um rito fúnebre que ele é feito de corpo presente, né? É obrigado a ter o corpo lá, tá? Obrigado a ter o corpo lá. E aí não tem como se cremar, não tem o corpo, né? Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês, é um segredo que ninguém fala, mas no candomblé, quando a pessoa entra, ela raspa a cabeça, tá? Eu não sou de candomblé, estou falando que sacerdócios candomblé me explicaram com muito detalhe, né? Claro que eu vou respeitar o segredo. Mas são feitos cortes aqui na cabeça e é empurrado coisa para dentro, tá? Alguns produtos ali para dentro, né? Líquidos, etc. Pós. E aí isso vai cicatrizar. Então é como se ficasse subcutâneo aqueles líquidos ali, para entender, né? Estou falando assim, pessoal, para não entrar em detalhes, né? Então, quando a pessoa morre, é como se fosse um chip de celular. Tem que tirar aquele chip de novo. Entendeu o que eu quero dizer? Então, eles precisam ter o corpo presente lá para fazer essa cerimônia de axixi, que fala, que é cortar aquilo ali e fazer uma sangria para tirar esse, entre aspas, chip lá de novo. Entendeu como é que é? Eu estou falando para leigos aqui entender, né? Então, se crema, a pessoa não tem como fazer isso. Então, entende que a pessoa não vai ter o seu desligamento. Tá? Então, tem que fazer as separações, né? O corpo carnal vai para um lugar e o corpo espiritual vai para outro. Então, precisa ser de corpo presente e precisa o corpo entrar nesse estado de putrefação. Se crema, não tem isso, né? Então, assim, a Umbanda ela não é candomblé e Umbanda não é batuque. Isso vai depender muito da filosofia pregada naquela vertente de Umbanda, porque a Umbanda ela tem muitas ramificações e vertentes.
né? Formas de se fazer, entendimentos, tá? Então, por exemplo, a minha questão é assim, ó, tu é de batuque, fulano? Né? Ou vem alguém da família e pergunta, eu posso cremar a pessoa que faleceu? Eu pergunto, ela é de batuque ou ela é de candomblé? Não, não é. Então pode cremar. Se esse é o desejo de vocês, pode cremar, tá? A gente não quer controlar ninguém porque tem que ser do nosso jeito. Já aconteceu lá muito casos em que pessoas que eram do meu terreiro ou que eram da Umbanda, e eu fui procurado como sacerdote para opinar naquela questão, e as pessoas dizem, eu sou obrigado a fazer o rito fúnebre da Umbanda, porque existe um rito fúnebre próprio da Umbanda, né, que é diferente do candomblé e do batuque. E aí eu pergunto, o que a família como um todo quer? Né? Ou a esposa, ou o marido, a pessoa mais ligada ali, né, diretamente. Ela não quer, ela quer... Família, a maior parte é católica, evangélica, cristão, então não pegaria bem, né? As pessoas não viriam nesse velório e nesse enterro se caso fizesse aos moldes da Umbanda. Então, antes não faça, né? Faz de acordo com a família, tá? Porque é a família que vai ficar enlutada, né? Ou de luto. Então, assim, eu acho que eu acho, não, tenho certeza, para nós a gente tem ordens e valores não Umbanda, etc, tá? Para nós, o mais sagrado que existe é a família. É numa família que tu vem, né? É de uma família que tu nasce, tá? Então, para nós, o mais sagrado é a família. Depois o trabalho, porque o trabalho dignifica a humanidade, o homem, né? E dá sustento para a gente poder sobreviver, sustenta inclusive a própria família. E por último, a religião. Então, a religião não tem que ser acima da família, né? Então, sempre vou perguntar o que a família deseja, né? E às vezes até fazer alguma adaptação, entende? De acordo com o que a família deseja, tá? A gente não pode querer esfregar nossa verdade na cara das pessoas ou a nossa forma de ser na cara dos outros, tá? Tem que saber conviver também em comunidade, comunhão e respeitar, principalmente a dor de quem tem uma perda ali, né? De um familiar seu. E que, lógico, tenta chegar e dizer, não, para tudo aí, que eu que mando aqui. O que não manda nada não, né, cara? Entende o que eu quero dizer? Acho que respondi a pergunta da Rose aqui. Não tem mais perguntas. Já estou aqui há 50 minutos. Acabei não falando dos valores todos, que são muitos. Eu vou fazer uma lista aqui, a próxima live que eu entrar aqui. Não tem um dia específico, né? Mas a próxima live que eu vou fazer nesse canal, vou fazer uma listinha e vou falar em cima daqueles tópicos, tá? O pessoal que é do meu terreiro, eu sei que está trabalhando esse horário, né, e assistir isso aqui após, tá? Eu quero que vocês lá coloquem no grupo da casa temas lá que vocês querem que eu fale, e eu vou tentar tratar do assunto como se fosse um professor, assim, né? Eu sempre falo de pronto, mas eu vou fazer diferente. Eu tenho um programa aí que a gente consegue colocar outra tela aqui e explicar. Que nem o pessoal está fazendo nas escolas, né? Não sei como é que chama isso aí. Os professores estão fazendo para dar aula à distância, né? Então a gente consegue colocar telas ali, escrever. Tu fica olhando a tela do meu computador, é mais ou menos isso. E aí eu consigo enumerar tópicos, falar sobre tópicos. Eu quero fazer esse canal aqui bem didático mesmo, tá? A minha intenção não é ter muitas visualizações, ganhar dinheiro aqui, porque esse aqui não é nem monetizado e ele precisa ter 4.000 horas para ser monetizado. E 1.000 inscritos. Tem meia dúzia de inscritos aqui, não vou ganhar dinheiro aqui nunca, tá? Mas é como eu falei, eu quero ver se deixo aí alguma coisa para trás que sirva para as pessoas. E mais importante do que esses livros que as pessoas gastam um dinheirão, né? Encomendando aí ou comprando, achando que estão aprendendo a religião. A religião se aprende no terreiro com o sacerdote, tá? Com o pai de santo, com a mãe de santo, com o cacique de Umbanda, com o feitor de Exus, né? É assim.
né? Então, a proposta é fazer esse canal aí bem didático, tá? Pessoal, eu agradeço muito vocês aí. Quem quiser compartilhar aí para me ajudar o canal, né? Falar do projeto aí, tá? Eu, há muitos anos já eu participo, quando sou chamado, é claro, né? De programas aí, a nível nacional, né? Em outros estados. Recentemente participei de um do Ceará, né? Falando para o público do Ceará, um programa que tem bastante entrada lá nesse meio. E, enfim, sempre sou chamado para dar explicações aí, mas eu acho que estava faltando aí um canal nesse estilo, né? Mais didático, assim, tá? Não sou dono da verdade, a verdade existe em muitas facetas, né? Apenas eu estou falando no meu ponto de vista, que nem se fala, ou da minha experiência, melhor dizendo, tá? Agradeço a todos aí de coração, aí, peço que Pai Oxalá, né, do qual nós todos somos filhos, tá? Pai Oxalá, que Ele abençoe a todos nós, aí, trazendo aí paz, né, principalmente paz, saúde. Sem saúde a gente não é ninguém, não adianta ter dinheiro, né? Alegria, prosperidade, né? Prosperidade em todos os âmbitos, e que a gente possa ser pessoa melhor todo dia, né? Melhor do que ontem, tá? Pai Oxalá abençoe a todos nós. Então é o que eu desejo para nós todos, tá? Fiquem todos com Deus aí, e até a próxima live ou o próximo vídeo. Peço que vocês aí compartilhem, deixem certinho aí também. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. E é isso aí. O que vocês me pedirem aqui, eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Obrigado, e um beijo no coração de vocês. Até a próxima live.